Pronto, vamos lá. Essa é a continuação da nossa aula sobre como resolver problemas. Na aula anterior, nós explicamos como resolver problemas ministeriais, problemas mais ligados ao nosso serviço, ao nosso trabalho. Desafios que sempre aparecem na vida da igreja. Então, nós precisamos saber, à luz das Sagradas Escrituras, como trabalhar de modo mais eficiente, para Cristo. Então, é muito importante que os ministérios aprendam a trabalhar com a orientação da Escritura para resolver os seus próprios problemas e dificuldades. Então, foi isso que nós falamos na aula anterior. E hoje nós estamos preparados para falar sobre como nós resolvemos problemas pessoais. Então, a primeira aula diz respeito ao nosso serviço, ao nosso trabalho na igreja. Esta aula agora é muito específica, diz respeito a um problema entre um irmão e outro, que é natural que ocorra numa família, né? Igreja não é família, certo? Então, dentro de uma família é natural que exista problemas e conflitos, certo? Mas que precisam de fato ser resolvidos de acordo com a orientação bíblica, de acordo com a orientação da Sagrada Escritura. O propósito desta aula consiste em mostrar como cada irmão da Igreja de Cristo em Prazeres pode resolver seus problemas com outro irmão. Essa é uma aula que não é aplicada somente a você, é aplicada a mim, né? É aplicada a qualquer pessoa que faz parte de qualquer comunidade, que faz parte de qualquer igreja do Senhor. E que vai chegar um momento em que problemas vão aparecer, certo? Entre um irmão e outro. Às vezes por um mal-entendido, às vezes por uma coisa que faz de errado, para lá, para cá. Então, enfim, uma caminhada é muito natural que isso aconteça. É necessário que saibamos resolver os nossos problemas. Esse é o sumário da nossa aula. Primeiro nós vamos apresentar uma orientação que vem lá do livro de Levítico, esses 2 versículos, mas são 2 versículos muito ricos do Antigo Testamento e que podem nos ajudar bastante, certo? Então nós vamos abrir a Bíblia nessa passagem. Essa vai ser a primeira parte da nossa aula, vai ser uma análise dessa passagem aqui. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos apresentar a orientação de Jesus. Jesus concorda com esse texto de Levítico e faz algumas ampliações interessantes. Então, nós vamos dar essa olhada. E, por fim, nós vamos apresentar um checklist para a reconciliação. Ok? Esse é o nosso plano. Orientação de Levítico, capítulo 19, versículos 17 e 18. O que diz nessa passagem? Diz o seguinte, Levítico 19, 17 e 18. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é um texto muito conhecido, principalmente essa parte final, né? Ame cada um do seu próximo como a si mesmo, que Jesus tantas vezes repetiu. Certo? Esse se tornou um texto muito conhecido do livro de Levítico. Mas a maioria das pessoas só conhecem essa frase final, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, até cortando essa frase importante aqui do fim, né? Mas quando a gente coloca essa frase dentro do contexto, percebemos que essa passagem é riquíssima. Essa passagem é muito atual, é muito útil para a Igreja do Senhor, para a gente aprender a resolver problemas. E eu coloquei umas cores diferentes aqui para algumas partes dessa passagem. De propósito eu fiz isso para que a gente enxergue relações. Veja, não guardem ódio e não procurem vingança. Existe uma certa relação aqui nesses 2 mandamentos, que começam com a palavra não. Temos também a orientação de repreender o ofensor com franqueza e também de amar o próximo como a si mesmo. Existe uma relação entre os mandamentos que estão em vermelho aqui, que estão em paralelo, e esses mandamentos que estão em azul. E nós vamos explicar qual é essa relação e o quanto isso é importante, tá bom? Mas vamos lá. Espero que você também esteja com a Bíblia aberta nessa passagem aqui, porque à medida que a gente for explicando o texto, o próprio texto vai sumir aqui dos slides, né? Então é importante que você esteja com a Bíblia aberta, né? Eu falo isso, mas não estou com a Bíblia aberta, mas estou olhando aqui, né? Já eu vou abrir também, certo? Você pode abrir lá em Levítico 19.
Qual é a relação entre ódio e vingança, né, que destaquei aqui nos textos? Veja, o nosso texto base põe em paralelo os mandamentos de não guardar ódio e não se vingar. Isso não é de admirar. Guardar ódio e se vingar são pecados da mesma parentela. O ódio acumulado pode ser definido como desejo de se vingar, né? A vingança é o ódio em ação. Então veja, como é que o ódio ele nasce no coração de uma pessoa? O ódio ele nasce no coração de uma pessoa através de uma raiva não tratada. Sabia que sentir raiva não é pecado? Sabia disso? Você pode sentir raiva, você pode se irar. Ah, agora deu uma melhorada. Aí sim. Então veja, você pode sentir raiva, não tem nenhum problema. O que é que o apóstolo Paulo diz? Irai-vos, mas não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você pode ficar irado. O que não pode acontecer é você levar essa raiva de um dia para o outro. Entendeu? Então, quando a raiva ela é levada de um dia para o outro, aí já acontece um problema. Porque quando nós levamos a nossa raiva de um dia para o outro, então essa raiva tem tudo para se transformar em ódio. Então, quando a raiva ela é passageira, quando a ira é passageira, tudo bem, né? Você dormiu, né? Ah, então a pessoa fez isso para mim. Você vai lá, fica com raiva na hora, mas dorme, acorda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quando a raiva ela persiste no coração, aí é onde tem um problema, porque o apóstolo Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Então, quando temos raiva acumulada em nosso coração, estamos dando lugar ao diabo para quê? Para que vingança aconteça. Certo? Então é sempre um problema acumular ódio no coração. Então, essa é a relação entre ódio e vingança, porque quando uma pessoa ela está acumulando ódio no coração, ela vai procurar alternativas para se vingar da pessoa, certo? E a vingança, ela não é, por exemplo, a gente imagina vingança somente como, digamos que você afrontar diretamente uma pessoa, ou bater numa pessoa, ou matar uma pessoa, ou algo assim, né? Mas às vezes é destruindo a reputação. Mas a vingança ela tem vários modos, né, de se desenrolar e acontecer, certo? Então, Deus no Antigo Testamento prescreveu isso. Não guardem ódio no coração. Esse é o primeiro ponto. Quando a raiva ela se acumula em nosso coração e ela não é tratada, ela vira ódio. E aí, o que é a vingança? A vingança é o ódio em ação. Entendeu? Então, para passar do ódio para a vingança, isso aqui é muito rápido de acontecer. Inclusive, o próprio João, certo, na sua primeira carta, diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você diz, ué, mas como assim? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Porque aquele que verdadeiramente odeia o outro, tem todas as condições de matá-lo, se tivesse oportunidade. Não tem oportunidade, não mata, né? Então, a primeira coisa importante para a gente perceber é essa relação entre ódio e vingança, certo? Quando a raiva não é tratada, vira ódio. Quando o ódio ele não é tratado, a pessoa vai procurar maneiras de se vingar. E aí vai prejudicar toda a comunidade. Por que não podemos odiar nem nos vingar? Essa é uma pergunta boa, à luz desse texto de Levítico que nós acabamos de ler. Por 3 razões descritas no texto. Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra o pecado dele. Percebeu isso no texto? Olha lá, Levítico, se você ainda não abriu sua Bíblia lá, você pode abrir lá. Levítico é o 3º livro da Bíblia, tá? Levítico 19, versículos 17 e 18. Perceba isso. Levítico 19, versículos 17 e 18. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Certo? Repreendam. E não incorra em pecado por causa dele. Então veja, qual o problema aqui? O problema é que se acumularmos ódio no coração e partimos para a vingança, é claro que isso vai ser um problema. Mas não podemos odiar e nem nos vingar, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão. Olha lá, repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então o problema não é o irmão em si, mas o pecado, né?
que está gerando consequências desastrosas. Então o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então a nossa luta não é contra pessoas, então isso que é importante da gente lembrar, certo? Então se o irmão ele nos faz mal, o que a gente vai fazer? Bem, é necessário perceber que o meu problema não é com ele, o meu problema é com quem? Com o pecado que está nele. A gente tem que saber separar essas coisas, entendeu? Não é o meu irmão, eu não quero vencer o meu irmão, eu quero vencer o pecado que está nele. Se você lembrar disso, muda tudo. Muda tudo. Certo? Então, o pecado está nele. O pecado está o usando, por exemplo, para me ferir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou odiar o meu irmão? Não. Eu vou odiar o pecado que está nele. Vou fazer uma separação entre irmão e o pecado que está nele e trabalhar para matar o pecado que está nele. Por exemplo, é como uma criança que tem câncer. E o pai odeia o câncer, mas ama a criança. Porque sabe que o problema não está na criança, entendeu? O problema é a doença que está matando ela. Aí o que o pai faz? O pai faz de tudo para o tratamento do câncer acontecer e esse problema ser vencido. Então é importante a gente fazer essa separação. Separação entre o irmão e o pecado. A nossa luta é contra quem? O pecado que está no irmão. Okay? Isso muda tudo. Segunda coisa. Há 3 razões, né? Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra o pecado dele. Porque gostaríamos que alguém, não gostaríamos que alguém se vingasse contra nós, né? O texto não diz assim, ama o seu próximo como a si mesmo? Então, veja, se eu tenho que amar os outros do jeito que eu gostaria que eu fosse amado, então eu não vou me vingar, né? Porque eu não quero que ninguém se vingue contra mim. Então é uma conclusão básica que podemos chegar à luz desse texto. E porque temos o Senhor. Lembra qual é a última frase do texto base? É qual? Olha lá. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. A última frase é o quê? Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração, nem se vingue contra o seu irmão. Por quê? Porque eu sou o Senhor. O que isso quer dizer? Eu sou o Senhor, a mim pertence a vingança. Eu que vou administrar isso da melhor maneira possível. Eu sou o Senhor e por essência eu sou amor. Por isso que você deve amar o seu irmão. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Como refrear o acúmulo de ódio? Essa pergunta é fácil de responder à luz do texto de Levítico, né? O texto diz assim, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreendam. Isso faz todo sentido. Veja, se alguém faz algo contra você, que você ficou extremamente incomodado, não gostou, e aí você, na hora, no mesmo dia, fala com a pessoa, francamente, né? Lembra que o texto diz que é para repreender com franqueza, né? Repreendam com franqueza. O que é franqueza? Franqueza é com honestidade, sem esconder nada. Certo? Então, se eu vou te repreender com franqueza, é sem esconder nada. Eu vou falar realmente como me senti. Você fez isso para mim aqui, eu não gostei, por causa desse motivo. Eu não gostei disso que aconteceu. Aí o que acontece? O problema é tratado ali e você não leva raiva para casa. Agora, quando a outra pessoa não é repreendida, o que vai acontecer? Você vai levar a raiva para casa e aí isso vai se acumular no seu coração, pode passar de um dia para o outro, passa 2 dias, 3, e essa raiva pode ir aumentando. Por quê? Porque o problema não foi tratado. Então, o que o texto está dizendo? Olha, não guarde ódio no coração. Qual é a solução? Qual o remédio para isso? Repreenda. O que foi que te fez mal? Ok, fez mal, vai lá, repreenda o irmão. Aí isso nos leva à próxima pergunta aqui. Como repreender o irmão? Que você pode repreender de um jeito errado, né? De um jeito que piore as coisas e que não melhore. Então existe um jeito certo de repreender o irmão. Então vamos aprender. O próprio texto traz as orientações. Primeiro, com franqueza. Ou seja,
de modo honesto e sem omissões. Você não vai minimizar o que o ofensor fez. Uma pessoa fez o que você realmente não gosta, que achou que foi muito prejudicial para você. Você não vai minimizar o problema. Você vai até a pessoa e não minimiza o problema. Fala com franqueza, honestamente, o que aconteceu. Olha, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não gostei, eu me senti desse jeito e tal, e se expressa. Algo simples. Aí você se expressa, isso é repreender o irmão com franqueza. Você sem esconder nada, sem minimizar o problema. Outra coisa, também devemos repreender de um modo que a repreensão não seja vingança. Lembra que o texto diz assim, não guardem ódio no coração, nem se vingue? E o mesmo texto diz assim, repreenda o seu irmão? Então a nossa repreensão não pode parecer vingança. Olha, eu já testemunhei, isso não foi aqui, foi em outro lugar, de uma irmã que foi repreender a outra. Porque uma determinada irmã fez algo ruim para ela. Só que essa irmã repreendeu a outra irmã que fez algo mal a ela em público. Entendeu? Tinha umas 25 pessoas aqui. E ela, em público, disse, fulaninha fez isso, eu me senti muito magoada, foi muito ruim para mim, foi um desastre, eu perdi 3 noites de sono por causa disso que aconteceu. E ninguém parou essa mulher. Esse não é o jeito certo de repreender. Percebeu que a irmã, ao fazer isso, ela não está repreendendo a irmã, o que é que ela está fazendo? Ela está se vingando. Isso é vingança, isso não é repreensão. Porque através dessa repreensão, você está humilhando a outra pessoa. Entendeu? Então, temos que ter cuidado como essa repreensão vai acontecer. Porque há muitas pessoas que querem resolver o problema, que tentam resolver o problema, mas na hora humilha a outra pessoa. E o objetivo não é humilhar. Certo? Lembra que o objetivo é ganhar o irmão, não é perdê-lo, né? Ok? Então, isso é muito importante destacar. Então, precisamos repreender uma pessoa com franqueza, sem omissões, explicar como é que a gente se sentiu, o que é que aconteceu, a gente pode abrir o coração na hora, mas ter muito cuidado para não se vingar. Tem pessoas que dizem assim, tal pessoa me fez algo de errado, eu vou lá tirar satisfações. Tirar satisfações é se vingar. Eu vou lá falar poucas e boas. Falar poucas e boas é se vingar, não é repreender. Entendeu? Então, de acordo com o padrão das Sagradas Escrituras, existe um jeito certo de repreender. Está dando para entender essas coisas aqui? Está todo mundo compreendendo? Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Pode levantar a mão. Outra coisa, como repreender? Como gostaríamos que fôssemos repreendidos? O texto não diz, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Então, veja, e existe uma relação entre o ato de repreender e o ato de amar. Lembra que eu coloquei em cores diferentes aqui, que estão em paralelos, né? Então, quando você repreende uma pessoa, você está amando a pessoa, porque a repreensão é um ato de amor também, certo? Para que a pessoa ela não se afunde em pecados e para que a relação não seja rompida, né? Então, é um ato de amor também. Então, como é que eu vou repreender o meu irmão? Como eu gostaria que eu fosse repreendido. Eu me lembro uma vez que eu fui repreendido de uma mancada que fiz, certo? E aí, a gente estava trabalhando num evento da igreja, certo? E aí eu cometi uma mancada, certo? Que no final, acabou que o ônibus que iria para determinado lugar e que já estava fechado com o irmão, acabou que o irmão nem conseguiu mais viajar pelo ônibus, certo? Dessa mancada. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas foi uma mancada, né? Impossibilitei a viagem do irmão, ele teve que ir de um outro lugar. E aí chegou o organizador do evento, aí falou comigo. Aí, por WhatsApp, né? Tudo bem. Poderia ser pessoalmente, mas ele disse, faça o seguinte, diante do que você fez, imagine que eu mandei um áudio para você, certo? Falando tudo que você precisou ouvir. Tudo. Ok, é isso. Aí eu disse, eita, ok. Aí imaginei, né, o que ele iria falar e tal.
Mas, enfim, aconteceu pelo WhatsApp, o que já não é legal, entendeu? Não é pelo WhatsApp que você tenta repreender o irmão. Não é por e-mail, não é por fax, MSN, sei lá o que você usa, Facebook, não sei, né? Exatamente. MSN já fui longe, né? Essa aí. Exatamente. Então veja, não é por mensagem que você faz isso. Certo? Lembra do apóstolo João? Falando de Diótrefes, quando ele estava gerando problema na igreja, o que é que ele disse? Ele disse, eu não vou usar papel e tinta, não. Eu vou aí, né? Eu vou aí. Então é importante que a repreensão, esse momento de repreensão, seja com franqueza, que seja do jeito que você gostaria de ser repreendido, que ela não manifeste ser uma vingança, que não seja para humilhar a pessoa. E você, na hora de repreender, você precisa repreender como quem ama o irmão e odeia o seu pecado. Entendeu? Então lembra disso, ó. Eu amo você, odeio o seu pecado. Então você precisa separar essas coisas e repreender o quê? O pecado do irmão. O pecado do irmão. Ok? Mas é muito importante que você vá até a pessoa, fale com a pessoa, repreenda a pessoa. Se isso não fizer, se você não fizer isso, o que vai acontecer? O ódio será acumulado no coração. E isso não será tratado. Ok? E vai prejudicar você e pode inflamar até toda a comunidade. Ok? Vamos lá. Quando devo repreender? O próprio texto de Levítico nos dá uma direção. Quando você perceber que está sofrendo as consequências do pecado do seu irmão, certo? Eu vou voltar aqui que fica mais fácil para a gente ler. Ó. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então, quando você está sofrendo por causa das consequências do pecado do seu irmão, aí esse é o momento de repreender com franqueza. Certo? Agora, na hora de repreender, não procure vingança, tá? E se você não repreender com franqueza, vai guardar ódio no coração. Então, repreenda com franqueza, lembrando que você precisa repreender como você gostaria que fosse repreendido, tá bom? E amando o irmão, mas não o pecado dele. Tá? Ok. Então, quando você perceber que está sofrendo as consequências por causa do pecado do irmão, é hora de repreender. Agora veja, eu sei que tem pessoas que são muito sensíveis, certo? E você tem que estar pisando em ovos, né? Exatamente, porque qualquer coisinha já vai ficar assim irritado com a pessoa, né? Então, todos nós conhecemos pessoas que são extremamente sensíveis, né? Então, assim, não é toda situação em que você precisa chegar lá no irmão e repreender, entendeu? Tem situação que você só precisa pensar, entendeu? Relevar e dizer, não foi grande coisa, né? E aí vai embora, entendeu? Você vai embora, pensa um pouquinho, veio raiva no coração, veio, mas aí se você foi dormir e passou, tudo bem. Agora, se é uma raiva que quando você acorda, ela continua, e aí você precisa procurar o irmão. Ok? Todo mundo entendeu? Certo. Qual o objetivo da repreensão? O próprio texto nos ajuda a entender. Desfazer o sofrimento que o pecado está causando no ofendido e na comunidade. Certo? Veja, voltando lá. Repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então, o que nós queremos frear? O sofrimento por causa das consequências do pecado. É isso que nós queremos frear. Então, se não falamos com o irmão com franqueza, com honestidade, sem diminuir o problema, certo? Falando mesmo o que aconteceu, repreendendo, não para se vingar dele, não para humilhar dele, não porque você o odeia, mas porque você odeia o pecado dele. Se não falarmos com franqueza, certo? O que vai acontecer? Certo? Vamos acumular mais ódio no coração e o nosso sofrimento não vai ser desfeito. Então a gente acaba sofrendo e quem sofre também? A própria comunidade, porque a Bíblia diz que quando um sofre, né? Todos sofrem com ele, né?
Qual é a relação entre repreensão e amor? O nosso texto base também põe em paralelo os mandamentos de amar e repreender. A repreensão franca e o amor ao próximo estão relacionados porque repreender é uma ação que procede do amor. Quem ama, repreende. Quem não ama, deixa o seu irmão se afundar em pecados e prejudicar a você e a outros. Entendeu? Então assim, não, eu não vou repreender o irmão porque ele vai ficar chateado comigo, eu não sei o que é que ele vai achar, eu não vou repreender não. Então você não ama seu irmão. Entendeu? Você não ama seu irmão, porque se amasse, você chegaria lá e repreenderia ele. Porque não repreender significa o quê? Significa permitir que a pessoa esteja em seus próprios pecados, se afundando, prejudicando a mim e prejudicando outros. Então é fundamental repreender. Quem não repreende, não ama. Ok? Então se você ama o seu irmão, se ele lhe incomodar muito, se o pecado dele lhe incomodar muito, de modo que você sofra, você precisa conversar com ele. Ok? Precisa conversar com ele e abrir o coração de modo franco, né? Honesto, sem se vingar dele, certo? Repreendendo como você gostaria que fosse repreendido, sabendo que o alvo não é destruir o seu irmão. O alvo é destruir quem? O pecado que está nele. Ok? Vamos lá. E agora chegamos aqui às orientações de Jesus. Fizemos aqui uma breve análise desse texto de Levítico. É um texto do Antigo Testamento, aprovado por Jesus, tá bom? Todos esses preceitos do Antigo Testamento foram repetidos pelos apóstolos. Um texto aprovado. Então, Jesus ele aprovou esse texto de Levítico e aprofundou um pouco mais. Trouxe alguns complementos, algumas orientações que gostaria de trabalhar aqui também em classe. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo entendendo? Tranquilo? Então vamos lá. Orientações de Jesus. Jesus aprovou a orientação de Levítico 19, 17 e 18 e trouxe orientações complementares. Neste segmento vamos apresentar 3 dessas orientações. Primeira orientação complementar. O ofensor precisa ir atrás do ofendido com o fim de se reconciliar. Isso aqui é novidade, porque no livro de Levítico diz que quem é que tem que ir atrás? O ofendido. O ofendido tem que ir atrás. Aí agora o que é que Jesus traz como complemento para esse assunto? Ele diz, olha, o ofensor tem que ir atrás. Aí você fica pensando, quem é que tem que ir atrás então? É o ofendido ou é o ofensor? Exatamente. Se você é o ofensor, você tem que ir atrás. Se você é o ofendido, você tem que ir atrás. Nenhum dos dois tem saída. Entendeu? Nenhum dos dois tem saída. Mas geralmente, o ofendido, ele tem que ir porque quem ofende geralmente passa despercebido ou então... Sim, às vezes isso acontece. A pessoa ofende e não sabe que ofendeu. Tem uma história... Dizem que aconteceu na Boa Vista, né? Eu aprendi com o Alcides, né? Foi o Alcides que me contou, em que um irmão, que era assim bem vaidoso, né? Gostava de se vestir bem. Aí ele chegou no culto todo arrumado, bonito. E aí quando ele chegou lá, um outro irmão olhou para ele e disse assim, meu irmão, você está em pecado. Aí ele, poxa, foi isso que ele ouviu, né? Você está em pecado. Aí ele ficou preocupado. Ele ficou assim... olhando assim a semana dele todinha. Gente, o que eu fiz de errado? Onde foi que esse irmão me viu? Aí ele não ficou bem o culto inteiro. Preocupado. Aí quando foi no final do culto, ele disse, não, eu tenho que falar com esse irmão. Aí ele teve coragem, né? Coragem, é uma ação corajosa você ir até o irmão. Ele foi até o irmão e diz, olha, meu irmão, me esclareça aí, você disse que eu estou em pecado, o que foi? Não, meu irmão, eu não disse que você está em pecado, não. Eu disse que você está impecável, certo? Que você está bonito, apresentável. Tá vendo? Já imaginou se esse irmão não fosse até o outro falar com ele? Ele ia para casa, ia ficar pensando muitas coisas, ia ficar talvez com raiva do irmão, ia ficar desanimado, talvez até para o culto não viria mais, né?
Rapaz, se os irmãos lá da igreja estão achando que eu estou em pecado, eu vou desaparecer daqui, entendeu? Vê o problema, né? Oi. Isso, exatamente. Exatamente. Então esse é o problema quando essas raízes elas são criadas. Então, quando começar a criar, a gente corta logo. Como é que corta logo? Indo falar com o irmão. É uma ação corajosa, certo? E está todo mundo sendo destruído aqui ao mesmo tempo, entendeu? Todo mundo sendo destruído, certo? Então, veja, se tem um problema com o irmão, quando é que tem que falar com ele? Quando o pecado do seu irmão está fazendo você sofrer, está lhe incomodando, ok? Se isso acontecer, você vai até o irmão e fala com ele, francamente. Diz, olha, isso está me incomodando, por isso, você fez isso contra mim. Eu, assim, estou muito triste. Você fala, abre o coração, não para humilhar a pessoa. Lembra que não é para falar poucas e boas, não é para humilhar a pessoa, não é para destruir a pessoa, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra o pecado que está na pessoa, certo? A gente vai lá, fala francamente, do jeito que a gente gostaria de ser repreendido, né? E aí o problema é solucionado, ok? Vamos lá. Sim, faltou a gente ler esse texto de Mateus. Vamos abrir a Bíblia lá. Mateus capítulo 5, falando sobre a responsabilidade do ofensor. Mateus 5, versículo de número 23 a 24. Quem achou pode ler aí em alta voz. Mateus 5, Isso. 23 e 24, diz assim. Isso. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. Isso, olha só, para o judeu não tem nada mais importante que o culto, né? Que a adoração a Deus. E aí Jesus diz o seguinte, olha, se você tiver sabendo que tem algum irmão que está contra você, que tem alguma coisa contra você, deixe no altar a sua oferta, ou seja, não oferte, né? Deixe no altar a sua oferta e vá se reconciliar com o seu irmão, certo? Então tem irmão da igreja que lê essa passagem e diz, olha, se tal pessoa tem problema contra mim, já sei. Então eu vou para o culto, não oferto mais, né? E há pessoas que entendem corretamente que a palavra oferta aqui é uma metonímia, né? É uma metáfora que significa, é a parte pelo todo, né? Apresentar a oferta é culto como todo, né? Então diz, olha, é o seguinte, a gente ou não toma a ceia, ou a gente não oferta, ou a gente não vai para o culto. Mas qual é a solução mesmo? Qual é a solução? A solução é não tomar a ceia, a solução é não apresentar a oferta, a solução é não ir para o culto. Qual é a solução? Se reconciliar com o irmão. Essa é a solução. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se reconciliar com o irmão é algo mais urgente até do que participar do culto de adoração a Deus, que é algo muito importante para a gente, em celebração da ressurreição de Jesus, certo? Então, é mais importante a gente se reconciliar com o irmão do que participar do próprio culto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar se reconciliar com o irmão, antes de qualquer coisa. Então, o culto é algo muito importante na mentalidade judaica e na mentalidade cristã também. E a gente tem que participar, óbvio. Se temos um problema entre o irmão, aí Jesus disse, meu amigo, não pense duas vezes. Procure resolver antes mesmo de você ir para o culto. Certo? Porque no culto nós temos o quê? Temos a ceia, né? Que é a celebração da comunhão que nós temos entre irmãos pelo sangue de Jesus, né? Então não faz sentido, né? A pessoa participar da ceia, que é a celebração da comunhão que nós temos entre irmãos, sem estar reconciliado, né? Não faz sentido. Então é necessário buscar uma reconciliação. Depois que essa reconciliação ela é buscada e está a coisa resolvida, aí está tudo bem.
Ok? Então, esse é o complemento que Jesus traz para esse assunto, de que a responsabilidade ela também é do ofensor e não apenas do ofendido, né? O ofendido precisa ir atrás do ofensor, né, para repreendê-lo com o fim de restaurar a comunhão. Então, no mesmo livro de Mateus, isso é ensinado. Mateus 18, 15. Aqui fala sobre a responsabilidade do ofendido. Já falamos sobre a responsabilidade do ofensor, né? Se alguém tem algo contra você, é para resolver. Antes de ir para culto, antes de apresentar oferta, antes de fazer qualquer coisa, procure resolver. E agora, Mateus 18 fala sobre a responsabilidade do ofendido. Diz assim, ó. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreendam em particular. Ou seja, só você e ele, não é para envolver terceiros, tá? Conversa pessoal. Inclusive, acho que faz uns 2 dias, a Alessio falou assim para mim, irmão, preciso falar ali com você, né? Pessoalmente. Que bom, mas não é nada não, né, Alessio? Não é nada não, né? Pronto, depois a gente conversa. Okay. Vamos lá. Novamente, né? Okay. Então, veja, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreendam em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Simples. Entendeu? Então, uma pessoa vai lá e ofendeu você. Você não gostou, está sofrendo por causa do pecado dela. Qual é a recomendação de Jesus? Você tem que ir até a pessoa. Vai até a pessoa e repreendam em particular. Repreendendo como? Certa gente já falou isso aqui. Repreender como você gostaria que outra pessoa lhe repreendesse. Repreender sabendo que a luta não é contra o irmão, mas contra o pecado da pessoa. Repreender com franqueza, ou seja, sem omitir, sem diminuir o problema. Certo? Você repreende. Certo? Repreende a pessoa. E se ele ouvir a repreensão e dizer assim, irmão, me perdoe. Eu estou arrependido pelo que fez. Estou arrependido. Você ganhou seu irmão. Seu irmão foi restaurado. Não diz, me perdoe pelo que fiz. Eu quero que a gente fique junto, que a gente fique bem. E vou me esforçar para isso não acontecer mais. Você ganhou seu irmão. Agora, se você vai repreender o seu irmão, e o irmão fica na defensiva, né? Não, que isso não, é porque você fez isso aqui, não, de jeito nenhum, tal, perdoa, não, né? Aí, bem, aí nós temos um problema, certo? Nós temos um problema. Isso pode acontecer se o irmão não está com o coração centrado no Evangelho, né? Se o Evangelho está no coração, ele vai perdoar, claro, vai perdoar, sem dúvida. E aqui ainda sobre a segunda orientação, a coisa mais covarde e abominável que você pode fazer é difamar o ofensor, ao invés de ir a sós com ele e resolver o problema. Esse texto aqui de Provérbios é muito interessante porque diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. Aí tem uma lista de pecados. E aí o último pecado, a 7ª, sabe qual é? Fofocar. Você espalhar calúnias contra o irmão. Mover, digamos, irmãos contra outro. Então essa é a coisa mais abominável aos olhos de Deus. E é uma ação covarde, não é? A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Por quê? Olha, a pessoa covarde ele vai fazer esse tipo de coisa. Oi, pois não? Jota falou? Não? Tudo bem? Vocês querem sentar? Tudo bem? Tem cadeiras aqui sobrando? Tem ali, né? Tem uma sobrando aqui? Claro, fica à vontade. Pronto, tem 2 aí sobrando? Tem 2 aqui, ó. Tá bom, tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos ver. Então, a 7ª coisa é abominável aos olhos de Deus. Então, a gente estava destacando aqui que é uma ação covarde, né? É uma ação covarde, ao invés de você falar com o irmão, contar para o outro. Certo? Então, veja. O seu problema é com a pessoa. Então, como é que resolve? Resolve o problema falando com a pessoa. Né?
Você resolve o problema falando com a pessoa. Se você não falar com a pessoa e está falando com terceiros sobre o que tal pessoa fez, você está difamando a pessoa. Mas você não está somente difamando a pessoa, você está se vingando. É um ato de vingança, entendeu? A fofoca é um ato de vingança. Porque você, por meio da fofoca, está fazendo o quê? Destruindo a reputação de uma pessoa. E se você está destruindo a reputação de uma pessoa, você está se vingando contra ela. Porque a ação de vingança é uma ação para destruir o outro. Né? Então, a fofoca é uma destruição de oponente. Esse é o problema. Então, se você tem um problema, você tem que contar diretamente com uma pessoa. Certo? Eu me lembro de um irmão, certo? De um outro lugar, que falou comigo, isso pelo WhatsApp, né? Falou comigo e diz, não sei o quê, porque esse irmão aqui, cuidado com ele, e da congregação dele, né? Aí mandou um áudio gigante. Aí eu respondi para ele, meu irmão, eu nem ouvi seu áudio, nem sequer li essa sua mensagem grande quando vi o assunto. Porque você tem que falar para ele, não é para mim não. Já falou para ele? Aí disse, não, por que o irmão assim? Não, responda a minha pergunta, você já falou para ele? Por que você está falando para mim? O que você deveria estar falando para ele? Você vai lá com ele em particular, e mandei as passagens, né, de Mateus. Você vai lá em particular, fala com ele e resolve o problema. Porque é assim, você não tem que falar para mim, não tem que falar para outro, entendeu? E às vezes a gente fala em tom de advertência, né? Tipo, cuidado com aquele ali, né? Não é falando mal não, né? Quando a pessoa diz assim, não é falando mal não, e fala, pronto, já é falando mal. Pode ter certeza. Olha, não é falando mal não, viu? Mas tal irmão ali, pronto, é falando mal. Eu acho que esse daí, dessa informação, esse deve ser bem cuidado. Sim. Sim, com certeza. Então não é falando mal não. Aí a pessoa, pronto, aí fala mal do irmão. Então essa é uma ação covarde. Por que é uma ação covarde? Porque se você tem um problema com o irmão, você fala com o irmão, ponto, resolvido. Entendeu? E quando não é por advertência, né, tenha cuidado com esse irmão, é de desabafo, né? Eita, eu queria desabafar aqui o negócio que tal irmão fez para mim, aí pronto, aí começa a falar, né? Então, em pretexto de desabafo, a pessoa destrói a reputação de outra pessoa. Então, em pretexto de desabafo, ela está se vingando contra alguém. Que a fofoca é um tipo de vingança, e só a Deus pertence a vingança. Então, quando a fofoca acontece, a pessoa está se colocando no lugar de Deus, porque só Deus é o juiz e o vingador. E às vezes Okay? tem que ter cuidado com o ouvinte, porque não é todo mundo que é preparado para ouvir aquilo que você quer falar. Você tem que ter cuidado com ele, até acho que Paulo diz, tem que cuidar de ti e da doutrina. Isso. E com os ouvintes, porque isso pode levar muita gente à perdição. Claro. Né? E o problema não é somente falar, o problema também é ouvir, né? Se você ouve fofoca, você é participante do pecado também, né? É aquela coisa, alguém te contou fofoca, já muda de assunto, né? Muda de assunto, diz, olha, sobre isso eu não queria falar não. Ou já falou com tal irmão? Você não está achando... Isso, exatamente. A pessoa, não, é porque esse irmão. Você já falou com ele? Por que você está me contando isso? Não existia, exatamente. Mas às vezes existe porque não recebeu instrução. Mas uma vez que está todo mundo instruído aqui, entendeu? Com instrução a gente está sabendo. A instrução está sabendo. Então o problema se resolve assim. Você tem uma pessoa, você vai até a pessoa resolver o problema. Se você conta para terceiros, é uma ação covarde e vingativa. Ok? Exatamente. O problema também está a pessoa em aceitar e escutar. Exatamente. Então, a ideia é a seguinte, é não contar a fofoca, não espalhar nada do irmão, é resolver. E nem o irmão aqui dá brecha, entendeu? Nem o irmão dá brecha. Tipo assim, começou a ouvir, já diz, você já falou com tal irmão? Não, falei não. E para que você está falando comigo? Procura o irmão para falar.
Ok? Vamos lá. Terceira orientação complementar de Jesus. Caso a tentativa não dê certo, envolva outras pessoas e, em último caso, a igreja. Continuando o texto de Mateus. Versículo 15, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. E se não der certo? Versículo 16. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Então, assim, você vai conversar com o irmão. Diz, olha, de modo franco, olha, eu fiquei muito incomodado com o que você fez comigo, assim, eu realmente assim, sofri, foi muito ruim para mim, certo? Muito ruim para mim, não gostei por isso e isso, de modo franco, educado, sem querer se vingar do irmão, lembrando que a sua luta não é contra o irmão, é contra o pecado que está nele, ok, você faz isso, modo educado. Aí o irmão diz, não, eu não perdoo você não, porque você também fez isso aqui, e o problema é resolvido. Os dois não conseguem resolver a sós. Então, o que é que esse irmão ofendido tem que fazer? Vai atrás de um irmão da igreja ou 2, principalmente pessoas que o ofensor conhece e respeita. Não tem que ser necessariamente os presbíteros da igreja, o evangelista, pode ser também, certo? Mas você precisa acionar principalmente pessoas que o ofensor conhece e respeita. Aí senta, por exemplo, 1 ou 2 pessoas, aí senta, vocês 3, e diz, olha, é o seguinte, aí você conta. Aí a pessoa vai pensar 2 vezes agora se vai dizer assim, eu não perdoo e não quero nada e tal. Ela pensa 2 vezes, por quê? Tem 1 ou 2 irmãos que ela respeita bastante aqui. Então essa presença ela vai fazer a pessoa pensar 2 vezes. Se mesmo assim a pessoa se mostrar irredutível, ela dizer, eu não perdoo, eu não quero, e vai ser assim, se defendendo toda hora. Aí pronto, aí leva o caso para a igreja. Entendeu? Expõe o caso para a igreja, entendeu? Diz, olha, é o seguinte, tal irmão ou tal irmã, é essa situação aqui, toda a igreja está informada, e a igreja agora tem a missão de ir atrás dele para convencê-lo. Então, toda a igreja agora é convocada para conversar com essa pessoa, para tentar fazê-la mudar de ideia, para que a pessoa perdoe o irmão, está tudo certo e tal. Ok? Aí, se a pessoa não ouvir todo mundo da igreja, aí entramos aqui no caso final, né? No versículo aqui de número 17. E se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Certo? Ou seja, considere-o como alguém que não faz parte do corpo de Cristo. E aqui chegamos ao ponto da excomunhão. Certo? Chegar a esse ponto, a pessoa não aceitar, é como se o Espírito Santo não estivesse na pessoa. Porque se o Espírito Santo se ele nos orienta e a pessoa está ali irredutível, não aprendeu o evangelho ainda. Não aprendeu o evangelho. Mesmo se batizando. Não aprendeu o evangelho. Ou esqueceu. Aprendeu e esqueceu. Porque a mensagem do evangelho diz o quê? Olha, você era pecador. Você é pecador, separado de Deus pelos seus pecados e suas ofensas à autoridade e santidade de Deus. E sabe o que Jesus fez por você? Deus enviou o seu Filho amado para te salvar naquela cruz. Quando ele morreu na cruz, ele levou os teus pecados, levou a tua culpa, te redimiu, te comprou com o teu sangue, te comprou com o sangue dele para te dar uma vida nova pelo poder de tua ressurreição, para o poder da ressurreição dele. Então olha só o que Deus fez por você. Você recebeu tamanho perdão. Por que você não quer perdoar o irmão? Se a pessoa se recusa, ainda não aprendeu o evangelho. Então a gente vai ter que pregar para ele de novo. Entendeu? Então é assim que a igreja resolve os problemas, certo? Jesus estabeleceu essas fases. Ah, não, mas Jesus é paz e amor, jamais ele faria uma coisa dessa. Faria sim, ok? Faria. Certo? Porque veja, o ato até da excomunhão é um ato de amor. Que assim, a igreja diz, olha, o seu pecado não pode ser tolerado aqui, hipótese alguma. Por isso nós estamos excomungando você. Para quê? Para que você volte santificado. Lembra do filho pródigo que foi, se perdeu no mundo e depois voltou e voltou melhor? Ok, pronto. Depois a gente pode falar mais sobre disciplina na igreja, excomunhão e tal, mas enfim, a gente já está finalizando aqui. Checklist para reconciliação, né? Para finalizar aqui essa aula. Qual o checklist?
O checklist que vou apresentar se encontra no fim do livro Perdoado, de Timothy Keller. Esse esquema já foi testado por mim mesmo e o resultado foi muito positivo. Esse é o checklist. Primeiro, comece por você, ainda que você só tenha contribuído 5% para a quebra do relacionamento. Começar por você. Ah, não, mas o outro me fez muito mal, me fez não sei o que. Tá. Não. Começa por você. Mesmo que você só tenha 5% de contribuição, começa por você. Segundo, faça uma lista dos erros que você acha que cometeu e peça a outra pessoa que acrescente itens. Então você vai lá, conversa a sós com a pessoa. Você toma a iniciativa. Vai lá com a pessoa e diz, olha, eu acho que eu errei com você assim. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? E deixa a pessoa falar. Ah, não, você errou comigo aqui. Aí pronto, aí chegamos ao terceiro ponto. Escute bem as críticas sem se defender ou tentar justificar algo. Escute tudo. Só vai malhar você, entendeu? Ah, foi por isso, que papapá. Deixa a pessoa falar. Não tenta se defender não, deixa ela falar. E por fim, peça perdão. Diga que se compromete a mudar de comportamento. Pronto, aqui o relacionamento vai ser restaurado a partir desse checklist. Qualquer pessoa, eu já fiz isso, já aconteceu comigo, já aconteceu uma situação em que eu precisei usar esse checklist e deu muito certo mesmo. Então já testei por experiência. Quando li esse livro, eu disse, eita, o checklist que eu tinha feito lá no passado apareceu nesse livro aqui. Então, isso funciona muito bem. Então, comece por você, faça uma lista, apresente, ó, eu errei com você aqui. Tem algo mais que eu estou esquecendo? Deixa a pessoa falar. Escute sem criticar, sem se defender. No final, peça perdão e não desculpas, tá bom? Porque a palavra desculpa tem menos peso que a palavra perdão. Ok? Oi. Uma coisa fundamental, particularmente, eu acho, que Cristo acrescentou, né, quando ele disse, no Antigo Testamento, fala de sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Isso. E Cristo reforça, amar a Deus, como eu vos amei. Sim. Né? Então, acredito que isso é muito importante. Se o Antigo Testamento é forte, muito mais quando Cristo. As palavras de Jesus, né? Como eu vos amei. Então, o amor de Cristo, ele, sabe, é algo que, se você for realmente, se você compreender o amor de Cristo, você jamais estará sendo. Sim, você vai perdoar. Exatamente. Eu tenho preparado uma série de aulas sobre perdão. Aí a gente pode falar mais sobre isso depois em outro momento, tá bom? Mas tema excelente para a gente trabalhar sim.